Versículo-chave, irmãos, encontra-se em Salmos 51, no versículo 10, que diz, né? Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Essa é uma oração de Davi, é uma oração que todo dia de manhã nós deveríamos fazer, né? Ao levantarmos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, né? Se nós vivêssemos no decorrer do dia essa oração, né? Porque quando o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renova dentro em mim um espírito inabalável, ele não só ora, mas ele também busca isso, porque a ação de Deus também na nossa vida, ele também, em algumas situações, ele também faz com que nós tenhamos responsabilidades. Nós não podemos só dizer, cria em mim, ó Deus, né? Renova em mim, ó Deus, e cruzarmos os braços, né? Se você quer um coração puro, você tem que se exercitar, né, isso na prática da pureza. Se você quer um espírito forte, inabalável, você tem que se exercitar também em buscar, o conhecer e agradar ao Senhor, certo? Então tudo isso depende, é uma construção. Deus, ele faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Eu gosto de dizer o seguinte, irmãos, que no processo da salvação do homem, só Deus trabalha, né? Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de você, é um dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Então eu digo assim, que no processo da salvação, só Deus trabalha, mas no processo da santificação, entra a responsabilidade do homem. Ser santo, certo? Ser santo, crescer em santidade, é algo que depende também de você. Procurar fazer aquilo que é da vontade de Deus, estudar a sua palavra, se exercitar na prática da oração, certo? Exercer a prática das boas obras para as quais você foi salvo, como declara o apóstolo Paulo ali na carta aos Efésios, né? Então, é importante tudo isso aqui. Então, é por esse motivo que eu digo que nós precisamos, todo dia de manhã, fazer essa oração. Ok? Então, nós iremos estudar sobre esse personagem tão importante na história bíblica e eu acredito também na nossa vida, porque nós podemos aprender com ele. Quando nós olhamos, irmãos, para o Velho Testamento, então nós encontramos ali o tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém, e os cultos neles realizados eram audiovisuais para entendermos como o homem pecador pode então reatar relações com Deus que é santo, com Deus que é santo. Foi essa a razão de Deus dar a Moisés e depois dar também a Davi ali a planta detalhada de como deveria ser construído o templo. Quando nós voltamos a nossa visão para o templo, né, para o tabernáculo e depois para o templo ali em Jerusalém, nós vamos então aprender que cada detalhe daquilo que Deus colocou ali tem um significado, tem um propósito, certo? E tudo aquilo ali, de uma certa forma, apontava também, certo? Para ao Senhor Jesus Cristo. Então, é importante nós lembrarmos isso e aprendermos com a palavra do Senhor nosso Deus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, ali o autor, ele expõe detalhadamente como o tabernáculo e também o templo ilustra essa grande verdade espiritual, e com ela se cumpre plenamente em Cristo, como tudo aquilo apontava para Jesus. E é interessante, eu acredito que uma das próximas lições que nós estaremos estudando com os irmãos é sobre a construção do tabernáculo, e a gente vai estudar cada detalhe, e eu acredito que vai ser muito importante para a gente entender também a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, irmãos, o abandono do templo e o descaso de Israel em relação ao templo e aos cultos,
e a profanação dele, pela introdução de objetos de culto pagão, trouxeram, no caso aqui, tanto castigo ao povo de Deus. E isso é algo que nós precisamos aprender também, certo? Porque nós também temos responsabilidade. Quando nós ignoramos as nossas responsabilidades, as consequências elas também vêm. Nós somos, conforme declara o apóstolo Pedro na sua carta, nós somos sacerdotes, né? Você já ouviu falar sobre o sacerdócio de cada cristão? Todos nós somos, de uma certa forma, um sacerdote. Agora, nós não somos sacerdote para o outro, nós somos sacerdote para a nossa própria vida, certo? Mas todos nós, de uma certa forma, exercemos um serviço sacerdotal. E eu gosto de pensar assim, que um pai, uma mãe, tanto um quanto outro, são sacerdotes dentro da sua casa, para orientar a sua família, para conduzir a sua família e cuidar dos seus. E quando um pai, ele ignora esse tratamento, essa instrução, mais na frente ele vai colher as consequências dessa sua omissão, dessa sua negligência, conforme nós podemos observar na própria história do povo de Israel, que negligenciaram a questão do templo e permitiram a entrada de objetos estranhos, de ações estranhas dentro do templo, o que Deus não permitia, certo? Então, nós também devemos ter esse cuidado, irmãos, com as nossas vidas e com a vida dos nossos, daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, de estarmos olhando, observando, orientando e ajudando-os a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós ignoramos o templo, né, e não cuidamos com o culto, as consequências, elas vêm, como vieram também para a nação, para o povo de Deus, o povo de Israel. Então, nós não somos diferentes. Então, lembre-se que tudo é didático, né? Tudo tem uma razão, e nós não podemos ignorar isso. Quando o templo era reparado e os cultos, né, estabelecidos, havia bênção e vitória, como foi sob a liderança de vários reis reformadores de Judá. Veremos também que, como tudo foi incentivado e acompanhado pelos profetas em cada geração, hoje essa história antiga é muito mais relevante para nós. Se a nossa comunhão com o Senhor for interrompida, se o nosso culto pessoal é falho, o lixo espiritual tem que ser identificado e lançado fora da nossa vida, da nossa família, do nosso contexto cristão, né? Do nosso contexto eclesiástico. Tudo isso tem que ser lançado fora. O nosso culto deve ser em espírito e em verdade, tem que ser restaurado, assim seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, irmãos. Então nós precisamos estar atentos a isso, e entendemos que esta lição tem como esse objetivo, trabalhar na nossa vida e prestarmos atenção naquilo que acontece nessa nossa caminhada, para nós não cairmos nos mesmos erros. Eu tenho dito para os irmãos que a história de Israel, a igreja, não é que a igreja seja uma sombra de Israel, mas eu digo assim que Israel, tudo que aconteceu na história de Israel, de uma certa forma, vem acontecendo na história da igreja. A perseguição, os desleixos, né? Assim como Israel procedia no passado, e a gente lê na Escritura, a gente for fazer uma avaliação e fazer um paralelo entre Israel e igreja, nós vamos perceber que a igreja, ela comete os mesmos erros tolos que Israel cometeu no passado. As lideranças cometeram. E eu acredito, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
Eu quero entender que toda essa história registrada é para que nós não caíssemos nesses erros. Mas infelizmente nós caímos, né? Infelizmente nós fazemos as mesmas coisas, né? E se repetem porque a gente não presta atenção na história para aplicar na nossa vida. Nós precisamos aprender com os erros, né, dos outros também, irmãos, não com os nossos erros. O ideal é que nós não erremos, porque pessoas antes de nós já erraram. Então, se nós olharmos, se nós observarmos, se nós estivermos atentos àquilo, nós não cometeremos os mesmos erros. Podemos até cometer outros diferentes, né? Mas não os mesmos que aqueles cometeram, porque estão registrados, Então, vamos olhar aí, queridos irmãos, nesse momento aqui, Joás, ele reina, certo? Orientado aqui, no caso, por Joiada, e isso aqui é muito importante. Estudamos que, conforme o texto, né, que Joás, ele começou a reinar com quantos anos de idade, irmãos? Com 7 anos de idade, olha só, com 7 anos de idade, era uma criança, né? Não tinha entendimento, não tinha noção do que acontecia, mas quem era o seu tutor? O sacerdote, Joiada, ele era o seu tutor. De uma certa forma, Joiada é quem reinava, né? Porque ele era o tutor de Joás. Então vejam só, mas ele sempre conduzia para Joás, que era o rei, porque a nação tinha como rei Joás. Então Joiada, ele era um tutor, e todas as ações de Joiada eram ações que estavam em plena harmonia com a vontade de Deus. E assim Joás, ele foi crescendo, ele foi se estabelecendo, consolidando o seu reinado, a sua liderança, mas sempre assessorado por um bom homem que era Joiada, né? Eu acredito que na nossa caminhada cristã, não só na nossa caminhada cristã, mas eu até também aplico isso na questão secular, né? Quando você ocupa um cargo de liderança, e que muitas vezes esse cargo de liderança que você assume não é algo que você tem bem conhecimento, bem informação ainda para aquilo, quando você traz para ser um orientador, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha uma vida justa, uma vida íntegra, você tem toda a possibilidade de ter uma boa instrução e executar uma boa administração em relação àquilo que você vai fazer. Mas se você for cercado por pessoas sem caráter, sem escrúpulo, pessoas que só buscam o seu próprio interesse, que não está preocupado com o outro, você tem toda a possibilidade de fazer uma péssima administração e ser uma pessoa mal vista, não por conta do seu caráter, mas por conta da sua assessoria, Então veja só que no contexto aqui do reinado, Joás, ele teve como seu mentor, o seu mestre intelectual aqui, Joiada. Então Joiada viveu até a idade bem avançada, e aconselhando sempre ali o rei Joás. E por esse motivo, tudo que Joás ele fez, ele foi bem sucedido, conforme declara a palavra do Senhor. O templo do Senhor se achava em condições lastimáveis, conforme declara o texto, e você pode ver comigo aí, em 2 Crônicas, capítulo 24, no versículo 7, o texto diz assim, olha: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Então vejam só, estudamos isso na lição passada, essa mulher perversa, essa mulher má, então ela fez tudo aquilo que não agradava a Deus, e ela de uma certa forma destruiu a questão do culto no templo, como declara aqui a palavra do Senhor.
e levando os utensílios para serem objetos também ali de serviço para o Baal, né? No caso, o Deus Baal. Sabe, queridos irmãos, é o que acontece, como nós temos falado no início dessa lição. Quando nós abrimos mão do relacionamento com Deus, outros vão surgindo e vão conduzindo aquilo que deveria ser para a glória de Deus, um instrumento para a glória de Deus, acaba sendo conduzido para a adoração a outro Deus, ou servir a outro Deus. É o que acontece nas nossas vidas, no contexto de família, no contexto, né, da vida cristã. Quando nós não amamos a Deus, quando nós não valorizamos a Deus, quando nós não damos o devido valor às coisas sagradas e destinadas a Deus, vem outro e começa então levar para o outro lado, com suas falsas instruções. É por esse motivo que nós devemos ter cuidado e valorizarmos a nossa relação com Deus. Então esta mulher perversa fez isso, e o templo ficou em ruínas, porque uma má influência no contexto do reinado ali, então, aconteceu. E não é diferente, irmãos, na vida do crente, quando nós abrimos espaço, né, damos lugar a outro ensino, que não é o ensino da palavra de Deus, então, isso vai também ruindo, né, a nossa vida espiritual, e daqui a pouco nós estamos totalmente estragados no sentido espiritual, precisando de uma renovação, de uma restauração. Era isso que aconteceu. E Joiada, então, aqui orientando aqui o pequeno rei, então começa a orientá-lo a buscar recursos para a construção do novo templo, ou do templo do Senhor. Então, primeiro Joás, aqui ele incentivou os sacerdotes e levitas. É claro, sempre devemos lembrar que por trás de Joás está Joiada, né? Então, Joás, ele incentivou os sacerdotes e levitas a arrecadarem impostos designados para a manutenção do templo, conforme já registrado ali em versículo 8 ao versículo 11. A reação do povo e de seus líderes, conforme nós podemos observar. Leia comigo aí, versículo 8 ao versículo 11, diz: fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhe ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, tanto os que estavam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os pavês e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Depois todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora a filha do rei. Irmãos, eu estou lendo aqui no capítulo errado, né? Eu estou lendo o versículo, por isso que não estava batendo aqui, né? Então, olhando aqui o capítulo 24, né? Versículo 8 ao versículo 11. É bom porque bateu com o que nós falamos anteriormente, né? Que levaram a Atalia, né, lá para fora, e ali então executaram por conta dos seus desmandos dentro da casa do Senhor, né? Versículo 8, então, deu o rei ordem e fizeram um cofre, e puseram ao lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servos de Deus, havia posto sobre Israel no deserto.
Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Versículo 11. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. Então, assim foi feita a reforma, irmãos, porque o povo ele tinha ânimo para a contribuição. Isso já conforme decreto estabelecido anteriormente por Moisés, no que diz respeito também à própria restauração do templo. Então, é muito importante nós pensarmos nessa questão, que quando o povo tem disposição, tudo se faz. E assim, o rei Joás, então, fez a restauração do templo. Todo o dinheiro foi usado para restaurar o templo e para pagar os que faziam a obra, conforme o texto do versículo 12 ao versículo 14 fala, né? O qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros, carpinteiros para a restauração da casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. E todos eles recebiam pelos seus serviços, e assim a obra de restauração do templo aconteceu. Mas sabe, queridos irmãos, nesse contexto de restauração, não basta apenas restaurar uma estrutura, né? Não basta apenas ter um templo bonito, bem feito, bem construído, bem trabalhado, mas nós precisamos também trabalhar as vidas. Não adianta você ter um templo bonito, mas as vidas estarem todas estragadas. Então vejam só que junto com essa restauração do templo, lançou-se também o desafio para restaurar as vidas, e isso é o mais importante, irmãos, né? Partindo do princípio, como diz a palavra, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não dizendo que o templo não seja importante, mas dizendo que Deus habita na nossa vida, e a nossa vida precisa estar em perfeitas condições para a habitação do Senhor, irmãos. Isso é importante, e nós precisamos lembrar disso, e é por esse motivo que nós precisamos estar sempre renovando a nossa vida, restaurando a nossa vida. Vejam só como diz a palavra: renovação, restauração e reforço. Joás renovou e reparou a casa do Senhor, conforme 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 4 e 5. E daí veio então as diversas restaurações, como nós podemos observar. Quando nós olhamos para a questão da restauração do templo, aqui conforme Joás fez, é interessante observarmos que a mesma palavra que é usada para restaurar o templo aqui, também é usada em outros textos também para restaurar vidas, como nós podemos observar no próprio texto que nós citamos como nosso versículo chave, né, da lição, que diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. É a mesma palavra que é utilizada aqui quando o povo é chamado para restaurar o templo. Isso mostra também que assim como nós somos chamados para restaurar um templo, também nós somos chamados para restaurar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. A mesma palavra que é utilizada ali é a mesma palavra que Davi também utiliza para pedir a Deus que renove dentro dele um espírito inabalável. A mesma disposição que nós devemos ter para restaurar um templo, para
apresentar à sociedade uma fachada bonita, para ostentar que nós participamos em um templo bonito, assim também deveríamos ter a mesma atitude, para evocar também o significado dessa palavra para as nossas próprias vidas, buscando a restauração, a renovação diária, para apresentar à sociedade a nossa vida reformada e restaurada pelo Senhor todos os dias, para que as pessoas vejam, para que as pessoas observem a transformação no nosso ser e na nossa vida. É isso que é importante, irmãos. Lembrando que Deus, Ele está preocupado com vidas, não são com as coisas. Deus não está preocupado com o templo, né? Deus está preocupado com a vida das pessoas. É bem verdade que no contexto do Velho Testamento, havia sim uma preocupação de Deus com o templo, porque o templo era a representatividade da sua presença em meio ao seu povo. Então, se o templo estava bem construído e era bem cuidado, significava que aquele povo também tinha uma relação com Deus bem cuidada e bem restaurada. Mas quando você via um templo estragado, mostrava a conexão. Mas Deus está mais preocupado hoje com as vidas, irmãos, não é com os templos, certo? Não é o templo que é importante, mas são as vidas, e é o que nós podemos aprender aqui com essa palavra aqui. É por isso que nós podemos dizer aqui, queridos irmãos, que a restauração do templo e dos cultos traz lições espirituais para a nossa vida. Nós também precisamos ser renovados, restaurados, conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, cuidar da nossa aparência também espiritual. O mundo precisa olhar para nós e ver que somos verdadeiros cristãos, não pelo que nós verbalizamos, mas pelo que nós apresentamos, através de uma vida comportamental, num contexto social tão, eu diria assim, tão decadente, né? Tão decadente. Então a forma como nós vivemos, aquilo que falamos, aquilo que praticamos, tudo isso reflete o nosso compromisso com Deus, e as pessoas, elas observam isso, e é exatamente isso que nós precisamos dar atenção. É para isso que nós devemos dar atenção, para a nossa própria vida, nesse contexto que vivemos, e principalmente nesses dias, né, que antecedem a política, né, as políticas, né, as eleições para vereadores e prefeitos, né, onde muitos cristãos esquecem o seu compromisso com Deus e se empenham, de fato, numa busca exacerbada por uma determinada posição política, e se esquece que há um Deus no céu. Não estou dizendo que você não deva fazer, né, ou cumprir com o seu papel social de cidadão, mas eu quero dizer para você que você precisa ter cuidado, porque antes de ser um cidadão da terra, agora você é um cidadão do céu, né? E como diz a palavra de Deus, para nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós devemos lembrar que nós devemos pensar, como diz o apóstolo Paulo, nas coisas que são lá do céu e não nas que são aqui da terra. Então tudo são orientações da palavra, que nos leva, que nos conduz a olhar para a nossa vida comportamental aqui nessa terra, mas demonstrando que, embora vivendo aqui, nós fazemos parte de um outro reino. É isso que é importante, irmãos, e que nós precisamos trabalhar na nossa vida constantemente. Ser, né, aproveitando essa oportunidade, renovando o nosso compromisso com Deus no nosso caminhar diário. Depois nós temos aqui também, irmãos, a morte de Joiada e o declínio de Joás, né? A morte
de Joiada e o declínio de Joás. Lembre-se, como nós começamos falando nessa lição, Joás desenvolveu o seu reinado sob a tutela de Joiada. Enquanto Joiada orientava Joás e Joás deixava ser orientado por Joiada, ele era bem sucedido. Isso aqui é importante, irmãos. Isso é para nós, no contexto que nós vivemos hoje. Se você busca uma boa orientação, tem tudo para você viver bem. Então, Joiada era esse homem, né, que orientava o rei. Mas uma coisa também importante acontecia, é que o rei se deixava instruir por Joiada, acatava a instrução de Joiada. Se você olhar o texto, você vai ver que Joás, ele reinou durante 40 anos, né? Morreu aos 47 anos, um homem novo, mas reinou 40 anos, e na maior parte desses 40 anos, Joiada esteve presente com ele, né? A sua morte acontece também, já logo após a morte de Joiada, né? Então, para você perceber a importância da instrução, da orientação, meus queridos, certo? Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque por todos os dias do sacerdote Joiada. Eu acho interessante essa frase, né? Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Joiada, certo? Então, enquanto você vive sob a orientação do Senhor, você está vivendo bem. Essa semana eu estava aconselhando alguém, mostrando sobre isso para a pessoa, né? Disse, olha, enquanto a gente vive na presença de Deus, e é por Deus instruído, a nossa vida vai tudo bem. Mas quando a gente sai da presença de Deus, para vivermos segundo a nossa própria vontade, tudo arruína. Isso não quer dizer que quando nós estamos na presença de Deus, e por Deus sendo instruídos, isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, porque as dificuldades, elas também fazem parte do processo de crescimento na vida do crente. A diferença é que quando você enfrenta um problema, sendo instruído por Deus, você tem toda a possibilidade de vencê-lo, porque Deus está com você, e Deus te dá a vitória. É aí que está a diferença. E nós não podemos, meus queridos irmãos, esquecer isso. Então, enquanto Joiada instruía Joás, ele fez o que era bom e agradável ao Senhor. Sim. O ser humano, ele sempre está em busca de novidade, né? De coisa nova e desafios novos, né? E muitas vezes nós abrimos mão de uma boa instrução, de uma boa orientação, que nos leva a uma vitória certa, porque a gente começa a abrir para outros tipos de instruções que a gente acha que é melhor do que aquela que nós recebemos, né? Às vezes a sua vida vai indo bem, mas você quer mais, e aí você abre espaço para outras orientações, né? Sim, irmão.
foi criado por Joiada, então tinha toda a consideração, né? E sabia que Joiada ali, ele representava a Deus, né? O sacerdote tinha essa função, né, entre os homens. Ele era um tipo de representante de Deus para o povo, né? Então, por esse motivo, ele acatava, né? Aprendeu a submeter. E isso é muito importante, irmãos, aproveitando essa oportunidade, uma vez que a maior parte aqui dos irmãos são pais, é interessante a gente forjar na vida dos nossos filhos um caráter cristão, mas não fazê-los dependentes de nós, certo? A gente precisa forjar um caráter cristão e ensiná-los a tomarem decisões sábias. Você não pode estar tomando decisões todo o tempo pelo seu filho, mas você deve levá-los a tomar decisões, porque amanhã você vai faltar. E quando você faltar, ele vai ter que ter a maturidade para saber o que é certo para a vida dele, para não se deixar levar pela má influência, e ele precisa saber tomar as decisões. Talvez nesse caso, é claro que a Bíblia não fala sobre esse aspecto, mas de repente foi o que aconteceu com o próprio Joás, né? Sempre viveu ali na ilharga de Joiada, certo? Sempre sendo orientado por Joiada, e quando Joiada faltou, ele não sabia o que fazer, e se deixou levar. É o que acontece com muitos filhos, quando os pais morrem, né? Quando os pais morrem. Uma das coisas que me causa muita preocupação na minha caminhada cristã, e no contexto de igreja, é quando um idoso da igreja falece, irmãos. Essa é uma preocupação que eu tenho, quando um idoso falece, porque as pessoas idosas, elas desenvolvem um ministério que o novo não desenvolve, que é o ministério da oração. É o idoso que ora pela igreja, é o idoso que ora pelo jovem, é o idoso que ora pelos novos convertidos. Eles sempre estão conectados nesse ministério, e quando um idoso morre, abre-se uma brecha, certo? Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a também buscarem a Deus na oração, para que eles sejam pessoas de oração, mesmo na tenra idade, eles aprendam a orar, eles saibam orar, eles possam olhar para a igreja, olhar para as necessidades e orar por aquilo, para eles aprenderem esse ministério. Então, é o que aconteceu aqui. Joiada, um homem idoso, como diz a própria palavra de Deus, ele morreu avançados em dias, se não me engano, parece que morreu com 130 anos de idade, né? Viveu bem, era um homem de uma larga comunhão com Deus, mas quando morreu, Joás ficou desamparado, em um certo sentido, né? Porque lhe faltou. E aí as coisas mais perversas e mais terríveis acontecem quando alguém está desprotegido espiritualmente. Então, por esse motivo, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus e ensiná-los a tomarem decisões sábias, para que eles possam honrar a Deus, mesmo quando nós partirmos. Então, vejam só o texto, né? Faleceu em avançada idade, logo Joás passou a ouvir outros conselheiros para a sua ruína, conforme o versículo 17 e versículo 18. Apesar disso, o Senhor mandou profetas que os alertaram para que voltasse ao Senhor, mas não deu ouvido a esses profetas. Uma coisa interessante, irmãos, que eu gosto sempre de fazer referência, já disse aqui outras vezes para os irmãos, que Deus, Ele nunca executa justiça, juízo, sem que primeiro Ele mande avisar. Você pode olhar em toda a Bíblia, você vai lendo a Escritura e pode ir grafando, né? Todas as vezes que Deus exerceu juízo sobre alguém, sobre um povo, sobre um grupo, seja lá qual for, antes que Ele fizesse aquilo, Ele mandou avisar, mandou um profeta declarar, para que houvesse mudança de comportamento, mudança de atitude. Deus não toma uma decisão, não executa juízo, sabe, queridos irmãos, de forma assim aleatória, não. Tudo de Deus é programado. Então, as coisas que nos acontecem, elas acontecem, e se nós falhamos,
é por negligência nossa, não por falta de aviso. É como nossos pais diziam para nós, né? Olha, aconteceu isso com você, não foi falta de aviso não, né? Eu sei que vocês já ouviram isso dos seus pais, né? Que eu já ouvi, né? E todo pai, toda mãe é assim, ela aconselha, quando o filho ela chega lá, ou ele chega lá e diz, olha, eu lhe avisei para você não fazer, mas você teimou, né? É assim que Deus faz, irmãos, é um princípio da paternidade, né? O alerta, o aviso, e aí depois vem o juízo, daí vem o juízo. Agora, o mais triste de tudo isso, irmãos, Zacarias era esse profeta que Deus usou. O nome Zacarias significa Jeová se lembra, né? Interessante, né? Jeová se lembra. Você vai achar interessante, porque no final lá, né? Quando Joás vai executar a sentença contra Zacarias, ele usa uma palavra quase que parecida, né, ao seu nome. Vejam só aqui, então, Zacarias era filho do sacerdote Joiada. Foi um dos profetas que Deus usou para ir até lá, para falar e alertá-lo. Veja só, irmão, era como se fosse um irmão de criação. Era o filho da pessoa que teve maior influência no seu reinado. Eu diria assim, durante 30 e poucos anos sendo orientado, sabe, ajudado ali por aquele homem, e de repente aquele filho também agora na mesma função de um líder, de um orientador, chega e vai falar, e aquele rei de forma ímpia, né, não dá ouvido. Sabe, queridos irmãos, eu acho que você pode ter uma noção do sentimento de Deus em relação a esse caso, quando você vai aconselhar um filho, né? Aconselhar um filho, e aquele filho, você com todo amor, com toda visão de futuro, porque é impressionante como os pais têm essa visão de futuro, né? Porque eu acho que porque faz uma conexão do que ele viveu no passado, a experiência, e ele já sabe como a coisa funciona, então ele já faz uma previsão, e aí chega com o filho e orienta, meu filho, não faça isso, que isso não vai dar certo, eu conheço essa história, né? Não faça isso. Aí o filho vai e se rebela, e aí e fala, e briga, e não sei o que, e não se submete, né? Eu acredito que o coração de um pai fica muito triste com esse tipo de atitude. Eu acredito que foi assim que Deus se sentiu em relação a Joás, quando ele desprezou as palavras de Zacarias. Isso sem lembrar do desrespeito e a desconsideração que ele teve para com Joiada, eu diria até assim, seu pai de criação, seu mentor, seu amigo, seu orientador, seu líder espiritual. E ele foi, e em vez de dar ouvido à voz de Zacarias, mandou matá-lo, né? Mandou matar o filho de Joiada, porque ele lhe levou uma palavra de advertência. E muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes, as nossas palavras duras contra aqueles que nos aconselham, mata o relacionamento, mata o relacionamento. Às vezes uma pessoa que ama você, uma pessoa que tem interesse pela sua vida, uma pessoa que preza pela sua boa conduta, e vai com você dar uma palavra de orientação, e você fala áspero, você rompe com o relacionamento, você mata aquela relação, e você fica desprezado, desamparado, porque é o que acontece. Aquela pessoa já não tem mais liberdade de chegar para falar para você, porque ela não sabe como você vai reagir, e por conta disso, você perde, é você que perde, quando você deveria ter um coração ensinável, uma vida ensinável, para que a pessoa tenha a liberdade de poder chegar e orientar você e dizer como você pode ser muito melhor sucedido na sua vida, porque ninguém que ama quer o mal de alguém, irmãos, né? Ninguém que ama quer o mal de alguém, certo? E isso tem N exemplos na Bíblia, né?
muitos exemplos na Bíblia você pode encontrar de pessoas que foram rejeitadas por conta de dar bons conselhos a quem tinha um coração perverso, né? O Senhor viu e retribuiu. Veja só, irmãos, abra sua Bíblia bem aí, só para a gente ler esse versículo. Segundo Crônicas, no capítulo 24, versículo 22, diz assim: assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá, né? Lembra que o significado do nome de Zacarias é Javé se lembra. Javé se lembra. E quando ele estava morrendo, ele disse para Joás: olha, Deus, ele está vendo e ele vai retribuir isso. Olha aí, ó, né? Uma oração, né? Sabe, queridos irmãos, é muito importante, eu vou fazer uma conexão aqui com os irmãos, é muito importante a gente pensar nisso. Veja só que Zacarias, ele era um profeta de Deus, foi um dos sucessores de Joiada, né? Era de uma família sacerdotal. Então, veja só que ele estava zelando pela vida de Joás e ao mesmo tempo zelando pelo povo de Deus, né? Então, quando ele foi a Joás, ele foi para instruí-lo, para que ele não cometesse erro, e assim ele fosse bem sucedido e, consequentemente, o povo fosse bem sucedido. Mas ele não deu ouvido. Em vez de dar ouvido à voz do Senhor, ele preferiu matar o profeta. E as consequências vieram depois, né? Como nós vamos ver. E eu fico pensando assim, irmãos, trazendo para o nosso contexto, como muitas vezes porque a gente olha para Joás e a gente logo mete um cacete aqui, né? Condena logo, né? Para que camarada péssimo era esse Joás, né? Não deu ouvido para o que, né? Para tudo que, mas irmãos, mas pare para refletir, pare para pensar, quantas vezes, inúmeras vezes nós agimos como Joás age. Quando nós somos instruídos, quando nós somos orientados a não fazer determinada coisa, e a gente, claro, né, não vou dizer se a gente pudesse matar, a gente matava, né, porque isso não passa na mente do cristão, né, de querer matar alguém, né, mas eu digo assim, quantas vezes a gente recrimina aquele que chega dando instruções para a gente, orientações para a gente, vendo o nosso erro, vendo a possibilidade de nosso fracasso, aí a pessoa chega lá: meu filho, não faça isso, não faça isso, se você fizer, isso vai acontecer coisas terríveis. Ai, sai. É a mesma atitude de Joás, gente. A gente só não faz colocar a navalha no pescoço, mas está rompendo com uma relação, está estragando o relacionamento, estamos trazendo prejuízo para nós e para o povo, porque quando isso acontece, não somos só nós que sofremos, é aqueles que estão no entorno da nossa vida também sofrem. O sofrimento não veio só sobre Joás, veio sobre o povo de Deus. Quando você faz uma coisa errada, você que é participante do corpo de Cristo, quando você comete um erro, quando você cai, um grupo de pessoas cai com você e sofrem com você também. É um corpo, é o melhor exemplo que já foi usado por Paulo, quando ele fala, né, ou até diria mais, quando Jesus usou o exemplo, que Jesus foi que deu o exemplo na instituição da ceia: isto é o meu corpo que é dado por vós, né? Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e quando a gente bate a cabeça do dedinho, né, todos sofrem, às vezes adoecemos, às vezes vem um estado febril, não é isso? E as consequências vêm por uma coisa tão pequena, né? Então, para você perceber, irmãos,
Então, muitas vezes a gente age como Joás também, só que a gente não se dá conta disso. A gente deveria ter um coração mais ensinável, irmãos, uma vida mais ensinável, para que a gente consiga pensar mais, analisar mais, né? E, sim, uhum, sim, mandante, exato. Porque nós sempre temos uma inclinação de olhar o erro do outro, né? A gente não olha o erro do outro para poder a gente se espelhar, né? E assim, pô, não é? Porque deveria ser assim, olha, o outro errou, aí eu devo olhar para aquele erro e tentar me ver naquilo. Rapaz, eu também, de uma certa forma, estou fazendo isso, através da atitude tal, do comportamento tal, né? Então, é isso que muitas vezes eu digo, irmão, é por isso que a Bíblia, ela é escrita com o objetivo de nos ensinar. É por isso que Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada do que está na palavra é aleatório, é para nos mostrar que nós precisamos ter cuidado conosco mesmo, para vivermos uma vida de santidade e de pureza na presença do Senhor. A palavra diz que Deus viu e retribuiu. Um ano depois, o exército da Síria veio a Judá e a Jerusalém, destruiu dentre o povo os seus príncipes e enviou todo o seu despojo ao rei de Damasco. O exército era composto de poucos, menos do que os exércitos de Israel, né? No caso ali de Joás, né? Mas foram destruídos. Por que foram destruídos? Porque Deus havia determinado. Teve, com certeza, né? Exatamente, para refletir o seu erro, né? Mudança de atitude, e é o que às vezes a gente não para refletir, para pensar na mudança, né? E eu até acredito, irmãos, que nesse intervalo de tempo, Deus deve ter mandado outros profetas ainda lá, para falar, para que ele mudasse, né? Mas infelizmente, irmãos, não é assim que acontece. A ingratidão de Joás para com Joiada chegou ao cúmulo quando matou Zacarias. Foi tão marcante esse crime de Joás, no caso aqui, que Jesus ele fez uma referência a esse crime. Olha só, quando a gente lê lá, vamos olhar lá, Lucas capítulo 11, versículo 46, a partir do versículo 46 diz assim, olha, mas ele respondeu, ai de vós também intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais assassinaram. Irmãos, isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é muito forte. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Ele está falando isso de quem, irmãos? Ele está fazendo referência ao caso lá também. Entendeu? Ao caso lá. Então nós precisamos entender com clareza a palavra do Senhor. Deus, Ele quer que nós tenhamos atitudes diferentes.
atitudes diferentes, certo? Então, vamos olhar aqui, irmãos, a conclusão. Se não já bateu ali, vamos olhar a nossa conclusão. Joás teve tudo para ser um grande rei, um grande servo de Deus. Foi protegido, estabelecido como rei, muito bem aconselhado por Joiada e usado para restaurar o templo e a vida espiritual do povo do Senhor. Apesar disso, abandonou a Deus, certo? Abandonou a Deus, que no caso aqui foi, como diz o texto, né? Foi o princípio da sua queda. Meus queridos irmãos, todos nós temos a possibilidade de termos agora uma vida bem-sucedida, se nós nos deixarmos instruir pela palavra de Deus. Mas se nós abandonarmos a palavra, a nossa ruína será certa. A nossa ruína será certa. Então nós precisamos aprender aqui, irmãos, nessa lição, que nós não podemos ignorar isso. Isso é fato. Nós precisamos nos deixar admoestar pela palavra do Senhor, para que sejamos bem-sucedidos na nossa vida espiritual. Se nós nos distanciarmos da Escritura, da palavra do Senhor, nós iremos sucumbir na nossa vida espiritual. E conosco, claro, vem muitos outros, porque a queda de uma pessoa não é só, irmãos, você não cai isolado, outras pessoas caem junto com você, né? Todo mundo é visto por alguém, todo mundo é observado por alguém. Então, quando uma pessoa cai, ela não cai sozinha, leva consigo outras pessoas. Você é responsável por isso. Então, nós precisamos trabalhar na nossa vida a fidelidade, precisamos buscar ao Senhor com integridade e assim, irmãos, pela palavra de Deus sermos instruídos. Não vamos fazer como Joás, né, que não levou em consideração, como bem já tomaram conhecimento os irmãos, durante todos esses anos, 39 anos, né, sendo instruído por Joiada, e deixou tudo isso para lá, por conta talvez de outros desejos que não agradavam a Deus. E por conta disso Deus mandou o alerta. Como está, irmãos? Como é que está a nossa vida em relação ao Senhor, seus propósitos? Como é que anda? É uma boa oportunidade para a gente rever essas coisas. Quem está instruindo a nossa vida? Por quem estamos sendo instruídos? Quais têm sido as nossas decisões? Como tem sido o nosso comportamento diante daquilo que recebemos como instrução? Tudo isso são coisas para nós pensarmos, analisarmos e tomarmos decisões. Lembre-se que alguém sempre dependerá de você, né? Então, por esse motivo, né, é importante você estar atento também às instruções que você recebe e como você está fazendo uso de toda essa instrução recebida, né? O nosso desejo é que todos nós possamos crescer, certo? E sermos perseverantes até o final. Eu vi uma pregação, uma época, de um pastor, onde ele dizia o seguinte: começando bem e terminando bem, né? Começando bem e terminando bem, porque muita gente começa bem e termina mal, né? E tem muita gente que começa mal e termina bem, né? Mais ruim é quando começa como Joás, né? Começou bem e terminou mal, irmãos. Como é que está começando? Como é que está terminando? Para muitos é começando a vida, né? Para muitos já é terminando, né? Como é que está começando ou terminando a sua vida na presença de Deus, né? É uma coisa para nós refletirmos. Então vamos começar bem, mas vamos terminar bem também, irmãos. E para terminarmos bem, nós precisamos dar atenção à palavra do Senhor, a esse relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus,
também começou muito bem, mas lá no finalzinho da sua vida, ele começou, né? Aí Deus deu logo um trato para não complicar mais a situação dele, né? Então, irmãos, é assim, Deus está de olho, né? Deus está de olho. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Se nós queremos